Capítulo 23 da obsessão. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se e coloca na primeira linha a obsessão, isto é, domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar alguns, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujos principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe e impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O mesmo médium se acha exposto a isso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária. Do mesmo modo que entre nós homens, os mais honestos podem ser enganados por velhacos. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso, e este não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia, e como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável, e não tem outro inconveniente além de se opor obstáculos às comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos, que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas. A fascinação tem consequência muito mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo de que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitos as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquilo se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido senão por meio da máscara, que toma de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus,
lhe serve como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade, que só o fascinado é incapaz de perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre que é inspirar aos seus intérpretes o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É como uma espécie de ilusão. Ele julga sensata. No segundo caso, o espírito atua sobre o órgão material e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que, à falta de pena ou lápis, simularam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Vai às vezes mais longe a subjugação corporal. Pode levar aos mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a se pôr de joelho diante de uma moça, cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo de que fazia contra sua vontade, e com isso sofria horrivelmente. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar este termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Essa passagenzinha aqui ela foi corrigida por Kardec no livro Obras Póstumas, quando ele assume que existe realmente a possessão. Mas vamos seguir aqui. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além do inconveniente pessoal que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo o que for simplesmente duvidoso. Reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Primeira, pela persistência de um espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Segunda, ilusão, que não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceira, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarta,
confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos e que por ele se comunicam. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Sexta, tomar o mal a crítica das comunicações que recebe. Sétima, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitava, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu malgrado. Nona, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou o objeto. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável ser-se médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram hajam espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou até não creem neles estão expostos a sofrê-la com os outros e mesmo mais do que os outros, porque não têm com o que a contrabalancem. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite-se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido para a desgraça sua, e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. É o seu mau gênio que o impele à própria perda. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele, então, que sucumbir, só de si terá de se queixar. Regra geral: quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam e de serem combatidos se forem maus, o que se consegue com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se bastante cego é ele para o não compreender, podem outros abrir-lhes os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se
afastarem-se de seus amigos, perturbada sua aventura íntima. Não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado de se acha de defender-se e sucumbe. Mas um belo dia esse inimigo oculto lhe escreve e ele se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo, e é às vezes de quem guarda as queixas do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer com os outros que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou, como tinha, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Há espíritos obsessores sem maldade, que algumas coisas mesmo denotam de bom, mas denominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernir a verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos os se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente, evitarão dar um mau conselho porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para estes espíritos é simples passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam.